Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje, mais uma vez, a personagem do nosso estudo de caso é a Mayra Card, né? Que infelizmente sempre tem aí uma postura, vamos dizer assim, duvidosa, para dizer o mínimo, nas redes sociais. E mais uma vez, ela é então protagonista dessa confusão. Ela diz ali, né? Como vocês já estão vendo, Mayra Card enterra bíblias nos cômodos da nova casa. Eu vou passar esse Reels para vocês, principalmente porque ele simboliza, tá? De modo muito claro, uma grande confusão e uma grande neurose dos nossos tempos, a qual eu até venho falando em alguns estudos de caso aqui no nosso canal. Inclusive, Thiago Nigro e Mayra Card já foram personagens de um outro estudo de caso sobre exposição exagerada nas redes sociais. Vou deixar até aqui para vocês assistirem depois, mas já convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações se você gosta de reflexões sobre as coisas do cotidiano de modo mais filosófico, para que a gente saia de uma confusão exagerada que nós estamos vivendo e que é muito bem simbolizada por esse Reels, beleza? Bom, então antes da gente começar, antes de eu tratar aqui de algumas questões fundamentais, deixa eu mostrar para vocês esse Reels e depois nós vamos comentar aqui com o que eu realmente acredito que vai ajudá-los a entender melhor a confusão dos nossos tempos. Vamos lá. E eu vou fazer uma coisa muito legal, muito importante. A gente mandou fazer buracos em toda a casa. Olha aqui. Ó, tá vendo? Esse buraco é o buraco exato da Bíblia, que a gente vai colocar ela aberta na palavra. Aqui tem um buraco, aqui tem um outro buraco. Em cada cômodo a gente vai colocar 2 Bíblias. Ali vai ser a cama da Sofia, então a gente vai colocar uma Bíblia ali embaixo. Aqui vai ser o cantinho dela ler, estudar. Ali vai ser nosso quarto, e aí também tem uma Bíblia na entrada do quarto, tá vendo aqui? E outra Bíblia ali. E pela casa inteira a gente tem essas aberturas aonde a gente vai colocar a Bíblia. E aí o que eu vou fazer agora? Eu trouxe uma caixa de Bíblia pra cá. Trouxe a minha caixinha de som com o meu louvor. Eu passei a manhã inteira ouvindo louvor e orando a manhã inteira. Foram 6 horas assim. Parei 2 vezes para ir ao banheiro. Não tomei água, não comi, só orei. E aí eu trouxe aqui uma caixa de Bíblia. Tá vendo essa caixinha aqui? Cheia de Bíblia, deixa eu mostrar pra vocês. São todas iguais, todas Bíblias iguais. Várias Bíblias. Eu vou abri-las, vou fazer bastante oração em cima dela. Abrir uma passagem, orar sobre a passagem que abri de cada cômodo. E em cada cômodo eu vou abrir a palavra, orar, colocar embaixo, né, dos nossos pés, e aí depois eles vão vir com piso por cima, e a nossa casa, a base da nossa casa, embaixo dos nossos pés tem a palavra. A nossa casa estará estruturada pela palavra em cada cômodo. Então a gente está fazendo esse trabalho antes. Vou começar agora. Eu deitei no chão do quarto da Sofia e fiquei ali por horas. Vocês podem ver as nuvens passando, a hora indo embora. E ali eu fiquei. Nem percebi o tempo passar, porque quando a gente conversa com Deus de verdade, se entrega, a gente não vê o tempo passar. Logo depois o Thiago chegou, a gente abriu as Bíblias e começamos a orar por todo canto de toda a casa. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado por lavada. E eu vou fazer uma coisa muito legal, muito importante. Bom, esse é o Reels, né? Primeiro, como sempre, de modo respeitoso, peço que vocês deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês. E aí, vocês acham que faz sentido, tal, né? Esse ato simbólico dela e tudo mais, né? Bom, me deixem saber nos comentários, tá? Vamos lá. Olha, falando do caso em específico, do Reels em específico, né? Algumas coisas me incomodam, para dizer o mínimo. E assim, me incomodam no sentido de que, não que, né? Me incomodam de modo pessoal. Não. Me incomodam no sentido de que, bom, isso aí é postado, obviamente, né? Tudo que é postado tem algum intuito, alguma intenção. E geralmente a intenção de influenciar, de tocar as pessoas, de fazer com que elas ajam daquele modo. A primeira coisa que é uma coisa que assim me vem chamando muita atenção e que a Mayra Card faz e muitas outras pessoas fazem, é transformar a religião, transformar a vivência da religião, né? E não só em algo público, né? Mas vamos dizer assim, eu preciso mostrar, né? Eu preciso colocar ali. Você vê que é interessante porque pelo que ela descreveu, né? Ela ficou, sei lá, 10 horas rezando, né? Porque eram 6 horas anteriores a gravar o seu Reels. E depois
pelo que eu entendi, né? Ou depois foram essas 6 horas aí, ou as 6 horas foram essa que ela mostrou, né? Ela deitada lá, com as nuvens passando e tudo mais, depois chega o Thiago Nigro e tudo mais, né? E aí ela fala, nossa, nem viu o tempo passar e tal. E é interessante porque, como não, né? Sendo que você mudou o celular de posição. Então, ou seja, o que eu quero dizer, tá? É que a partir do momento, não importa, vejam, aqui não tem como nós julgarmos a intenção da pessoa. E eu não estou fazendo isso. O que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte. Quando você coloca como objetivo publicar a sua ação, quando você coloca como objetivo que você já está gravando para que aquilo seja postado, né? Então vejam, a sua concentração, a sua contemplação, o seu olhar para aquilo, ele já está dividido. Porque ele já não é mais um momento íntimo que eu estou vivendo com Deus, por exemplo. Mas é algo que eu estou vivendo com Deus e que eu quero mostrar para as outras pessoas. E para dizer o mínimo, isso, que é uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem muito claro, porque as pessoas hoje estão fazendo isso com uma série de outras coisas da própria vida. Tem até um vídeo aqui que eu já postei sobre a exposição exagerada nas redes sociais e o quanto isso está gerando depressão nas pessoas. Assistam aqui e até já se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo gratuito que eu posto aqui, tá? Mas vejam, ou seja, as pessoas, quando elas começam a dividir, percebam, o seu coração, ele não está integralmente colocado naquilo. Né? Porque você já está pensando em ângulo, você já está pensando em postar, você já está pensando em dividir. Você vê que há uma edição ali, né? Tá num ponto, depois está em outro ponto, depois ele chega, aí vai para outro ponto, depois tem não, agora vamos fazer aqui, agora vamos abençoar as missas, as bíblias e papapá, né? Então esse é o primeiro aspecto que me incomoda, mas não no sentido, mais uma vez, como eu digo, não pessoal, porque, porra, eu não estou vivendo com a pessoa, não é minha esposa, não tenho nada a ver com isso, mas me incomoda no sentido de a gente ver o impacto que isso está gerando na vida das pessoas. Tanto até que o primeiro estudo de caso que eu coloquei como referência aqui para vocês foi uma polêmica assim, gravíssima, né, que foi em relação à perda do filho deles, onde houve postagens, para dizer o mínimo, duvidosas, confusas, né? Então eu até também tenho esse outro estudo de caso, vocês podem assistir aqui depois, tá? Agora, vamos lá. Qual que é o ponto fundamental que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Que está gerando uma confusão absurda nas pessoas. É o seguinte, falando do Reels ainda, qual é a intenção dela? Então ela vai lá, qual é a ideia que ela teve? Eu vou fazer vários buracos na casa e vou colocar a Bíblia lá, tá? Bom, sejamos honestos, como um amuleto. Basicamente é isso. Como um amuleto. Por quê? Porque o ato simbólico é que a palavra de Deus é a estrutura, é a base da nossa casa. Beleza. Vamos lá, eu acredito que eles são evangélicos, né? Católicos eu sei que eles não são. Porque senão eu imagino que não estariam fazendo isso. Mas então eu acredito que eles são evangélicos. É interessante que eles acusam, não sei, claro, não eles necessariamente, os evangélicos em si, muitas vezes acusam os católicos de adorarem imagens, né? O que não é uma verdade. Isso é claro, mas aí vão aprender isso com os padres e tal, pessoas muito mais capazes de explicar isso do que eu. Mas vejam, colocar a Bíblia como um amuleto no chão já não tem problema. Agora vejam, por que isso está acontecendo? Vamos lá. Primeiro, como intenção, a gente nunca pode julgar, porque eu não acho que a intenção dela seja uma intenção duvidosa, no sentido de... duvidosa, aliás, né? Mas assim, não seja uma intenção má, é isso que eu quero dizer, de desrespeito, porque assim, eu vi muita gente falar, desrespeito e tal, né? Bom, eu acredito até que de fato, como fato deve ser, né? Enterrar uma Bíblia, né? Não é apropriado, para dizer o mínimo, tá? Mas eu vi muitas pessoas no comentário desse Reels mesmo, assim, xingando e tal, né? Veja, o ponto é, eu não acredito que ele esteja fazendo isso para desrespeitar a palavra de Deus. Mas é o que hoje acontece no seguinte sentido. As pessoas, principalmente, né, vamos lá, Lutero tem aquela, vamos dizer assim, aquela negação da tradição, né? E nasce a noção de sola scriptura, né? Acredito que se descreve assim, né? Que seria basicamente, ou seja, a capacidade de eu interpretar a Bíblia a partir da minha compreensão. Assim, eu vou lá, leio e é o que eu acho, né? O que eu acho que é? Bom, beleza, eu vou lá e começo a agir do jeito que eu acho que é. Só que vejam, como até meu professor Diego Reis, né? Ele fala, a Bíblia desvinculada da tradição e do magistério da igreja é um fator neurotizante. Por quê? Porque você pode justificar praticamente qualquer ato a partir da Bíblia. Certo? Tanto que você vê que muitas pessoas que criticam, xingam a religião, elas fazem exatamente isso. Elas pegam, leem a Bíblia
e fala, não, mas como que pode estar escrito um negócio desse? Não, aqui está defendendo tal coisa. Você vê que o próprio, por exemplo, o Sam Harris, né, que é um neurocientista lá, neo-ateísta, né, os neo-ateístas lá, que discute muito com o Jordan Peterson, né, e que tem críticas muito vazias, né, do cristianismo, da religião e tudo mais, né, e que transforma a religião no fundamentalismo, todo mundo é fundamentalista, todo mundo quer matar todo mundo, e as maiores atrocidades foram justificadas pela Bíblia e tal, né. Vejam, o que acontece? Ele está fazendo exatamente o que ele acusa que as outras pessoas fazem, que é o quê? Ler a Bíblia de modo desconectado da tradição e do magistério da igreja, né? Que é algo que só acontece fora do catolicismo, tá? Ou, vamos lá, não que nenhum católico vá fazer isso, mas é fora da instituição católica, digamos assim, beleza? E aí qual que é o ponto aqui? O ponto é, por mais que a atitude dela, mais uma vez, tenha como intenção positiva, é lógico que aquilo é tirado muito mais da cabeça dela, e aí, claro, vai beirar o desrespeito, né? Do que, por exemplo, uma atitude genuinamente religiosa e de amor a Deus. Porque percebam, ó, eu até separei aqui duas passagens, deixa eu ver aqui. Sim, vamos lá, ó. Vamos lá, uma passagem que é fundamental, de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Beleza? Então vejam, estas são as palavras de Jesus Cristo. Então se eu acredito em Jesus, estas são as palavras de Jesus Cristo, né? E vejam, eu quero passar para a filosofia, mas vamos lá. Qual que é o ponto aqui? O ponto é, Jesus diz isso. Jesus é a palavra que se fez carne. Beleza? Logo, qual é a realidade mais importante, digamos assim, né? Dessa conversa que nós estamos tendo? É a palavra que se faz carne. É a pessoa que ouve a palavra e a põe em prática. É ali que está a grande realidade do que, por exemplo, Mayra Card fala que é a estrutura ou a base da nossa vida. Quando eu inverto isso, e eu quero tirar da minha cabeça, bom, eu posso criar qualquer ritual. E aí, por exemplo, eu posso cair num ritual desrespeitoso, que é enterrar uma Bíblia. E até onde eu pesquisei, não há nenhuma referência, e ela também não a cita, que poderia facilitar, né? Mas aí eu deixo para essa conversa para padres, enfim, né? Para os religiosos, né? De fato, afinal de contas, eu não quero cair né? Também no mesmo erro. Mas percebam, ponto é, quando eu não tenho uma tradição a seguir, eu faço e falo qualquer coisa. Então vejam, aqui já fica até um convite fundamental para vocês. Ontem, pelo menos, né, ontem em relação à gravação deste vídeo, eu postei uma aula aqui no canal de modo gratuito, que depois de 6 de março, isso, quinta-feira, ela não estará mais gratuitamente disponível e estará apenas dentro da nossa comunidade. Mas agora, o link está aqui na descrição, é só você clicar, está aqui no YouTube, é só você acessar. Ela é uma aula onde eu explico a crise filosófica e o caos que nós estamos vivendo. Por que isso está acontecendo? Então não vou nem me estender demais, mas assistam esta aula. Até o primeiro comentário que eu recebi é: Thiago, você não fazia ideia do quanto eu estava precisando dessa aula. Então assista de modo gratuito agora. Ela está aqui, o link está na descrição. O que eu mostro lá para vocês de modo muito mais aprofundado, pois é uma aula de mais de uma hora, tá? Eu mostro para vocês que é o seguinte: a grande neurose dos nossos tempos está calcada em duas coisas. Primeira, as pessoas acreditam que por nós estarmos em um ano mais recente, digamos assim, ou seja, é lógico, né? O momento que nós estamos é o momento mais recente da história, né? Mas percebam, por nós estarmos nele, nós acreditamos que este tempo, ele é o tempo mais sábio. Como se o conhecimento, ou como se, vamos dizer assim, o processo civilizacional ou de conhecimento, por aí vai, ele fosse uma linha contínua que crescesse. Logo, por exemplo, se eu tenho uma ideia hoje, a minha ideia é mais evoluída do que a ideia, não é, de alguém que pensou, por exemplo, há 2.400 anos. Só que quem pensou há 2.400 anos? Bom, um cara chamado Aristóteles, que é praticamente a base da nossa civilização, um dos pilares da nossa civilização, para dizer o mínimo. Então, ou seja, quando eu pego da minha própria cabeça, penso assim, bom, eu vou ter uma ideia aqui, e ela tem esta ideia, ela acha que esta ideia é maravilhosa, ela está simplesmente cuspindo na cara, tá, de quem legou tudo que hoje essas pessoas usam. Então, estou falando da Mayra Card, estou falando de todo mundo, tá? Percebam então, nós hoje vivemos um momento
de exaltação do individualismo, exaltação do quê? Da autossuficiência, exaltação, né, da independência. Tá, eu sou independente, eu não quero depender de ninguém. Eu sei o que eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, e papapá, né? Vejam, na verdade, grande parte das pessoas que falam isso são só pessoas egoístas. Por que são só pessoas egoístas? Porque, vejam, é impossível, tá? É impossível que você automaticamente chegue numa conclusão, ignorando todas as conclusões anteriores, melhor. É praticamente impossível. É como se, vejam, é que isso não é possível de acontecer, então por isso as pessoas não refletem. Mas é como se, por exemplo, tudo deixasse de existir e você tivesse que criar tudo do nada. Vejam, você chega no quê? Numa civilização que já está quase que toda feita. Por quê? Porque tem uma linguagem, uma cultura, né? Tem uma série de subterfúgios materiais, né? Que a gente pode utilizar hoje. E praticamente 99% da nossa vida ela é tocada de modo baseado em coisas que foram criadas antes. Só que hoje, quando a gente vai falar de religião, quando a gente vai falar de conhecimento, as pessoas acham que é só elas pensarem numa conclusão e acabou. E isso está neurotizando, porque o que acontece? Você pode pensar numa coisa errada. O problema é o seguinte, aquilo vai guiar a sua vida. E a partir do momento que aquilo guia a tua vida, e a sua vida começa a dar errado, e você não se questiona sobre as suas premissas, você vai pro buraco, pô. Que é o que muita gente está fazendo. Por isso que, por exemplo, a gente vê essas grandes loucuras. Cultura woke, essa galera que acha que pode ser que tem cachorro, eu me identifico como cachorro. Ou Deus me livre, né? Mas você vê aquela mulher que falou, eu me identifico como uma pessoa cega e tirou a própria visão. Só que assim, hoje, aí ela é entrevistada, ela não é internada, por exemplo. Porque, pô, uma pessoa assim não tá bem, cara. Mas ela é entrevistada. Teve até um moleque, eu não sei se nem se isso é real, mas teve um moleque que, por exemplo, viralizou falando que era Therian. Ou seja, é um lobo dentro de um ser humano, né? Ele se sente como lobo. E aí, assim, o vídeo era claramente uma piada. O moleque foi entrevistado. Ele foi entrevistado. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época onde qualquer excentricidade ganha valor supremo, ganha valor absoluto. E aí eu explico profundamente isso nessa aula. Essas falas assim, tipo, não existe verdade, a minha verdade ou a sua verdade, né? Ou, é só uma questão de opinião. Né? Quando reina a opinião, reina o quê? A ideologia, a loucura e reina, logicamente, esta grande queda cultural. Onde, sei lá, qualquer funkeiro, por exemplo, hoje é alçado a alcunha de grande artista. Né? Ou uma pessoa que não sabe cantar direito. Ontem mesmo tava vendo 2 funkeiros tentando cantar Luciano, Zezé de Camargo e Luciano. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida, pô. Esses moleques são milionários, pô. Milionário, né? Então percebam. Isso é um fator de grande neurose. E eu explico profundamente isso nesta aula, que vocês podem acessar gratuitamente por enquanto, até dia 6 de março, quinta-feira. Depois, não mais, né? Por quê? Porque isto está adoecendo todo mundo. E vejam, por isso que, inclusive, há muita necessidade de postar e expor as coisas. Porque quando você acredita que você teve uma puta ideia, quando você acredita que você chegou numa conclusão a qual ninguém tinha chegado antes, você fica com desejo de falar aquilo para alguém. Percebam se não é esta dinâmica, por exemplo, quando você vê um tremendo de um filme e você começa a contar o filme quase como se fosse a sua história. Você participa da glória daquele filme de algum modo, não é? Vejam, esta grande necessidade de se expor é por uma mentalidade basicamente do que eu posto é algo único, é algo especial. Eu tive uma puta ideia. Então vejam, qual é o problema aqui? Ela pode fazer o que ela quiser, afinal de contas, ela que se resolva com Deus, digamos assim, né? Mas perceba, o ponto é, como acontece até num outro vídeo que eu postei aqui, num outro estudo de caso, que é o espiritualidade versus religião, né? Essas pessoas influenciam outras. Então, por exemplo, esse fim de semana eu estava conversando com uma pessoa querida, que eu gosto bastante. Mas estávamos conversando, e aí eu fiz a pergunta, né? Ela estava falando de Deus e tal. E aí eu perguntei, mas você é o quê, né? Ela falou, a resposta foi a seguinte que eu ouvi. Eu sou católico, mas também sou umbanda e também sou espírita. E na mesma hora, o que me veio, só que, pô, não dá pra falar, né? Só fiz algumas perguntas ali pra tentar conduzir um pouco. Mas a primeira coisa que eu pensei é a seguinte: você não é nem católico, nem umbanda, nem espírita. Porque essas 3 vertentes, digamos assim, religiosas, elas se contradizem. Então, ou seja, as pessoas elas estão acreditando que, assim, o mundo é um restaurante, é um buffet. Aí eu vou lá, pego as coisas que eu quero. Aí eu faço a minha amálgama dessas coisas. E esta amálgama, ela é especial, tá? E ela é algo já suficiente para eu conduzir a minha vida. Por que isso acontece? Porque hoje é pregado de que qualquer modo de vida é a mesma coisa.
É só um modo diferente. Assim, na verdade, não é a mesma coisa. Não tem problema. Leva para assim, vai levar para o mesmo lugar. Ou vejam, é só um modo de vida diferente do seu, mas não melhor ou pior. E aí, é claro, a menina do OnlyFans pensa assim, né? O funkeiro que faz apologia ao crime pensa assim, né? Ou o funkeiro que canta as maiores obscenidades. Ou a cantora, o cantor que se exibe de modo pornográfico. Eles são a mesma coisa do que, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, a mesma coisa do que um São Maximiliano Kolbe. Agora, é só quando, claro, aí, né, o que a cultura atual diz que é um absurdo, aí pronto, aí é claro que é ruim. Como, por exemplo, ser de direita, né? E provavelmente você é um cara fascista, essas coisas todas. Aí sim é um modo de vida ruim. Mas de resto, bicho, faça o que você quiser, né? Então, vejam, qual que é o ponto aqui? O meu ponto não é a teologia ou a ausência de teologia da Mayra Card. O meu ponto é a grande confusão filosófica que nós estamos vivendo. E quando eu digo filosófica, não é porque as pessoas não leem filosofia necessariamente. Mas a grande... E eu explico isso. Pô, o nome da aula é Crise Filosófica e Causa. Então lá vai estar a explicação muito mais bem fundamentada. Então vamos lá, né? Para eu não ficar repetindo o que eu falei lá. E daqui a pouco vocês não quererem assistir a aula. Fala, assistam, porque depois ela não vai estar mais no ar. Ponto é... Nós estamos vivendo uma grande confusão porque nós estamos achando que o mundo gira ao redor do nosso umbigo. A gente não entende mais o impacto das ideias. A gente não entende mais por que nós pensamos de determinado modo. De onde vem aquela ideia que eu penso? Por exemplo, o moleque esquerdista, ele não faz ideia de como que ele pensa daquele jeito. Ele só odeia os pais, odeia o capitalismo e odeia tudo que é alguma noção de autoridade, digamos assim. Vocês entenderam? Então, ou seja, é muito importante que nós recuperemos isso. E este é o grande projeto deste canal. Então, o primeiro convite que eu faço para você é o seguinte: se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem as notificações para vocês não perderem nada. Segundo, acessem agora esta aula Crise Filosófica e Caos para vocês entenderem com muito mais profundidade o que eu estou explicando aqui para vocês. E me deixe saber nos comentários seus maiores aprendizados. Beleza? Então, espero ter conseguido explicar de modo claro para vocês aqui o grande ponto, e pelo menos a partir da minha visão, a partir da minha especialidade, o que eu gostaria de mostrar para vocês em relação ao Reels da Mayra Card, e vejo vocês na aula completa, né? Crise Filosófica e Caos, que está aqui na descrição, beleza? Se for já 7 de março, aí vocês já não vão ver link nenhum aqui, ou se vocês clicarem não vai estar mais no ar. Aí vejam quais são as opções a partir dali. Então não percam, clique agora. Grande abraço e até mais.